Na pequena vila de Rivenvoord, à beira de uma densa floresta, os ventos noturnos sussurravam histórias sombrias. Era uma noite de lua cheia, onde o céu se tingia de um tom prateado, mas não era a beleza da lua que capturava a atenção dos moradores de Rivenvoord naquela noite. Era o medo que pairava no ar, um medo que se alimentava das lendas que ecoavam entre as casas de madeira. Era sabido entre os habitantes da vila que algo sinistro rondava a escuridão da floresta. Diziam que um morcego vampiro gigante, uma criatura de pesadelos, havia feito daquela floresta seu lar. Sua sede insaciável por sangue humano era o terror que assombrava as noites de Rivenvoord. Mas o terror não estava sozinho. Dizia-se também que um lobisomem vagueava pela mesma floresta, uma criatura feroz que se transformava nas noites de lua cheia, sedento por carne e sangue. Naquela fatídica noite, os dois terrores se encontraram. Eu, um simples morador da vila, estava a caminho de casa depois de uma longa jornada na cidade vizinha. A estrada de terra estava envolta em escuridão, e a lua cheia lançava sombras sinistras sobre o caminho. Eu mal podia ouvir o som dos meus próprios passos sobre as folhas secas quando, de repente, um arrepio percorreu minha espinha. Ao longe, vislumbrei uma figura sombria movendo-se entre as árvores. Minha respiração ficou presa na garganta quando percebi que não estava sozinho na estrada. Então, o silêncio foi quebrado pelo som de um rosnado baixo, seguido por um guincho estridente que ecoou pela floresta. Uma presença sinistra se aproximava. Eu me escondi nas sombras, observando horrorizado enquanto duas criaturas emergiam da escuridão. Uma era um morcego vampiro gigante, com suas asas imponentes e olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. A outra, uma besta lupina, o lobisomem, com garras afiadas e olhos selvagens. Um arrepio percorreu meu corpo quando testemunhei a batalha que se desenrolou diante de mim. O morcego vampiro mergulhou em direção ao lobisomem, suas presas afiadas prontas para perfurar a carne do adversário. O lobisomem uivou em resposta, preparando-se para o embate. Em um frenesi de violência, os dois seres se chocaram, um emaranhado de asas e pelos, presas e garras. O som de seus grunhidos ecoava pela floresta, misturando-se com o vento uivante. Eu estava paralisado pelo medo, incapaz de desviar o olhar da cena terrível que se desenrolava diante de mim. Foi então que o morcego vampiro encontrou uma abertura na defesa do lobisomem. Com um movimento rápido e preciso, afundou suas presas no pescoço do lobisomem, arrancando um grito de agonia da criatura. O sangue jorrou, tingindo a floresta de vermelho enquanto o vampiro se saciava da vida do lobisomem. Eu mal podia acreditar no que meus olhos viam. O terror havia se tornado realidade diante de mim, e eu me vi impotente diante da selvageria das criaturas da noite. Foi somente quando o lobisomem, enfraquecido e ferido, caiu no chão que encontrei forças para agir. Com um grito de desafio, levantei minha arma e disparei contra as criaturas. O som dos tiros ecoou pela floresta, fazendo com que o morcego vampiro e o lobisomem recuassem, desaparecendo na escuridão da noite. Mas o terror ainda não havia acabado. Eles ainda estavam lá fora, à espreita, esperando pelo momento certo para retornar e espalhar seu medo pela vila mais uma vez. Apesar de ter afugentado o morcego vampiro gigante e o lobisomem naquela fatídica noite de lua cheia, o terror persistia em Rivenvoord. Os moradores viviam em constante apreensão, sabendo que as criaturas da noite ainda rondavam a floresta densa, esperando por uma oportunidade para saciar sua sede de sangue e carne. Na manhã seguinte ao ataque, a vila estava mergulhada em um silêncio sombrio. Os raios de sol mal conseguiam penetrar na densa vegetação ao redor, lançando uma luz fraca sobre as casas de madeira e os rostos preocupados dos habitantes. Todos compartilhavam o mesmo medo, o mesmo sentimento de impotência diante do desconhecido. Eu me juntei aos outros moradores na praça central da vila, onde discutíamos em murmúrios ansiosos sobre o que fazer em face da ameaça iminente. Alguns propunham reforçar as defesas da vila, enquanto outros sugeriam procurar ajuda fora de Rivenvoord. Mas todos concordavam em uma coisa: o morcego vampiro e o lobisomem não podiam continuar aterrorizando a vila impunemente. Enquanto debatíamos nossas opções, um grito estridente rompeu o ar tranquilo da manhã. Corremos em direção ao som, nossos corações martelando em nossos peitos enquanto nos preparamos para enfrentar mais uma vez o terror que assolava nossa vila.
O que encontramos nos arredores da vila foi uma cena terrível. Uma trilha de destruição e sangue marcava o caminho através da floresta, indicando que as criaturas da noite haviam retornado. Corpos dilacerados jaziam no chão, testemunhas mudas do horror que se desenrolara naquela noite. Era evidente que o morcego vampiro e o lobisomem estavam mais famintos e sedentos por sangue do que nunca. Determinados a não sucumbir ao medo, reunimos o que restava de nossa coragem e decidimos tomar medidas drásticas. Armas foram distribuídas, barricadas foram erguidas e uma patrulha foi organizada para vigiar os arredores da vila durante a noite. Estávamos determinados a enfrentar as criaturas da noite de frente, custasse o que custasse. A noite chegou, envolvendo Rivenvood em seu manto escuro. Os moradores permaneceram alertas, olhos fixos na escuridão da floresta, esperando pelo menor sinal de perigo. Foi então que ouvimos o som sinistro das asas do morcego vampiro cortando o ar, seguido pelo uivo aterrorizante do lobisomem. Sem hesitação, corremos para enfrentar nossos inimigos. O combate foi feroz e caótico, com tiros ecoando pela noite e gritos de dor misturando-se ao ruído do confronto. O morcego vampiro mergulhou em direção aos moradores, suas presas afiadas sedentas por sangue humano. Enquanto isso, o lobisomem se lançava com fúria selvagem, suas garras dilacerando tudo em seu caminho. Apesar de nossos esforços heróicos, as criaturas da noite provaram ser adversários formidáveis. Muitos moradores foram feridos, alguns fatalmente, enquanto o morcego vampiro e o lobisomem pareciam invencíveis em sua determinação de espalhar o caos e o terror. No final, foi somente com grande sacrifício e heroísmo que conseguimos repelir os ataques das criaturas da noite mais uma vez. Mas o preço foi alto, e a vila de Rivenvood estava mergulhada em luto e desespero. A batalha ainda não havia sido vencida, e o futuro permanecia incerto enquanto o morcego vampiro gigante e o lobisomem continuavam a ameaçar nossa existência. Com as armas firmemente empunhadas, enfrentamos o morcego vampiro com uma coragem renovada, empunhando nossas armas de maneira decidida. Cada golpe era um ato de resistência, cada movimento um desafio à escuridão que ameaçava consumir nossa vila. O lobisomem também avançou, suas presas à mostra, seus olhos faiscando com uma fúria incontrolável. A batalha alcançou um clímax ensurdecedor enquanto trocávamos golpes com as criaturas da noite. O ar estava impregnado com um cheiro de suor e sangue, e nossos corações batiam em uníssono com o ritmo da luta, mas mesmo diante do perigo iminente, estávamos determinados a prevalecer. Com um esforço final, lançamos um último ataque coordenado contra o morcego vampiro e o lobisomem. Nossas armas brilharam à luz da lua, cortando o ar com uma determinação implacável. E então, num momento de pura adrenalina, conseguimos atingir nossos alvos. O morcego vampiro soltou um grito agudo quando uma estaca de madeira perfurou seu peito, enquanto o lobisomem caiu com um rosnado abafado quando uma bala de prata encontrou seu coração. Um silêncio tenso se seguiu ao colapso das criaturas, e por um instante, parecia que o mundo inteiro estava suspenso em antecipação. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, a floresta ecoou com os sons da vitória. Os moradores de Rivenvood se abraçaram em alívio, conscientes de que haviam enfrentado o mal e emergido vitoriosos. O morcego vampiro e o lobisomem estavam derrotados, sua maldição finalmente quebrada. À luz da lua cheia, juramos nunca mais permitir que o terror da noite dominasse nossa vila. Unidos em nossa determinação, reconstruiríamos Rivenvood das cinzas, fortalecidos pela coragem que havíamos encontrado em meio à escuridão. E assim, a história de Rivenvood se tornaria uma lenda, uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a determinação podem triunfar sobre o mal. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.